Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para lermos um texto do irmão Rodolfo Oliveira e estudarmos a respeito dele. O texto se chama Medidos com a Nossa Régua. É um texto que foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, isso dito, eu quero dizer também para vocês que eu gostaria que vocês seguissem esse canal, que vocês se inscrevessem e seguissem, para que ele tivesse alguma relevância e que a palavra de Deus possa ser espalhada para outras pessoas. Então, ajuda aí, se inscreve, compartilha, comenta. Então, existem sempre duas pessoas que invariavelmente comentam, que é o dia de Ana Rosa e a irmã Elânia. Eles sempre fazem lá um comentário, dá um bom dia, diz amém. Por quê? Só para ajudar mesmo o canal. E eu agradeço muito essas duas pessoas, tá bom? E olha, quero pedir para vocês se juntarem agora a mim, que eu vou orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que precisamos aprender, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, que nós possamos compreender a lição que Tu tens para nos dar, que possamos compreender que o Senhor é justo, o Senhor é amor, mas é justiça também, e que nós possamos, entendendo isso, andar nos seus caminhos. É isso que nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, nós vamos ler hoje Ezequiel 7, de 23 a 27. E esse texto vai trazer uma mensagem muito dura sobre justiça e juízo divino. Deus vai denunciar a violência, a corrupção, a idolatria de Israel. E ele vai mostrar que o povo ele vai ser medido não do jeito que eles querem, pela própria régua, mas pela regra da justiça divina. Isso é muito duro, né? Então o texto vai alertar que quando a medida humana é injusta, Deus vai lá e aplica a sua medida perfeita. Bom, qual é o contexto desse texto que nós vamos ler, né? Bom, o profeta vai falar de uma terra cheia de violência e de injustiça, e Deus promete trazer os piores povos para tomar posse das casas e destruir o orgulho dos poderosos. Então chega o fim e o povo busca paz, mas não encontra. Vem desastre após desastre, rumor após rumor. O povo vai buscar a visão dos profetas, mas a lei e o conselho vão desaparecer. Então o rei, o príncipe e o povo serão abatidos e Deus os julgará conforme o seu caminho. Então, de acordo com o que eles fizeram, Deus então vai medir com a régua da justiça, a régua da justiça divina. Bom, a mensagem central é que o povo usava sua própria régua, né? Relativizando o pecado, justificando a violência, confiando em aparências religiosas. Então, Deus mede com a própria régua, a regra absoluta da justiça. Então, é a medida humana versus a medida divina. E é lógico que a gente sai perdendo, né? Quando a corrupção e a idolatria do homem acontecem, o juiz é certo. O texto vai mostrar pra gente que não tem como escapar das consequências das escolhas. O juízo é inevitável. E ainda que esse capítulo seja pesado, ele aponta para a necessidade de a gente se voltar para o Senhor, pois só Ele pode nos restaurar. Então é uma chamada aí para o arrependimento. Como é que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? Ora, nossa régua é limitada. Muitas vezes a gente mede as situações com base em conveniência, com base na cultura, com base no próprio interesse. Agora, a régua de Deus não é assim, ela é justa. Ele vai e avalia as intenções, as ações e as consequências sem parcialidade. Deus é absolutamente justo. Então, quando a gente usa a nossa regra para justificar corrupção, violência, injustiça social, a gente está fazendo a mesma coisa que os irmãos lá de Israel. Está fazendo do mesmo jeito. Então, o texto vai lembrar a gente que Deus não aceita medidas tortas. E vai lá e age com justiça.
Bom, moral da história. Será que a gente está medindo a nossa vida, as nossas atitudes e a nossa sociedade pela régua de Deus ou pela nossa própria régua? É uma pergunta que não quer calar, né? E o convite o texto vai chamar a gente a um alinhamento na régua com a régua, a nossa régua com a régua de Deus. Buscando o quê? Justiça, verdade e arrependimento. Amém? Então vamos ler Ezequiel 7, de 23 a 27. E diz assim, ó. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo que fizeram, e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Que medo, né, irmãos? Bom, então o texto chama-se Medidos com a Nossa Régua. E o versículo que o irmão Rodolfo escolheu é o 27, que diz: o rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta e os julgarei pelos seus próprios critérios. E eles saberão que eu sou o Senhor. Que medo, hein? Bom, a Bíblia exalta a santidade de Deus e frequentemente a gente é solicitado, né, a sermos santos, porque Deus, a quem a gente serve, é santo. Então, ele manda, seja santo. E muita gente acha isso que é uma coisa inalcançável. Mas nesse texto aqui que a gente acabou de ler, Deus promete jogar um povo rebelde, usando o quê? Os próprios padrões dele, né? A régua dele. E mesmo assim, o pessoal não deu bola, né? Então, se a gente não consegue atender os nossos próprios critérios, como que a gente vai poder obedecer o ser de santos, né? Que Deus manda a gente ser. Muitos tentam responder essa pergunta trazendo em conta que não pecam. Ah, não, eu olho lá os 10 mandamentos, não faço nada de errado. Ah, eu não uso o nome de Deus em vão, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Vai ver, pronto, sou santo. Outros tentam aceitar silenciosamente que nunca vencerão suas guerras internas, então vou me entregar então à minha própria sorte, aos meus pecados, porque que adianta lutar? Nunca vou ser santo, né? E outras pessoas acham que Deus não se importa com isso. Então são 3 grupos, né? Aqueles que acham que não pecam, os que acham que não tem jeito e aqueles que Deus acha que não se importa com nada disso. Mas, segundo a misericórdia dele, por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ele nos deu o quê? Uma nova natureza. Uma natureza que faz com que a gente possa resistir ao pecado. E ele também deu pra gente o Espírito Santo, que nos capacita a lutar cada dia. Quando a gente faz algo de errado, o Espírito Santo fala, olha aí, E aí você se arrepende, pede perdão e recomeça. Então, se o homem natural é achado em falta, né? O homem aqui, eu quero dizer, as pessoas, né, naturais são achadas em falta quando medida pela sua própria régua. O homem espiritual, a pessoa espiritual, salva por Jesus Cristo e justificada pelo Pai, recebe o Espírito Santo, que é o poder para vencer. Amém? O nosso manancial termina assim, recorra ao Espírito Santo e insista na luta contra o pecado. Não deixa pra lá não, viu? Porque Deus, tá de olho. Bom, vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que sabemos
que Deus mede com a sua régua e que o Espírito Santo pode nos ajudar a lutar contra o pecado, para nós abraçar é muito possível e a gente deve fazê-lo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, agora eu termino deixando a frase do reverendo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.